Alô, você. Você acredita que Deus pode transformar completamente a história de uma pessoa? E se eu lhe dissesse que um enganador, um fugitivo, um homem marcado pelo medo, se tornou um dos maiores patriarcas da Bíblia? Então, pega essa visão. Jacó saiu de casa fugindo, carregando culpa, medo, incerteza e as consequências dos seus próprios erros. Mas foi justamente no deserto, na solidão e na crise que Deus resolveu encontrá-lo. Hoje vamos descobrir como Deus transforma pessoas imperfeitas, o significado da escada de Betel e como as crises podem se tornar escolas espirituais. Alô, você! E por que ninguém permanece igual depois de um encontro verdadeiro com Deus? Então já vai guardando esta palavra. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus transforma pessoas disponíveis. Fique até o final, porque essa lição vai mostrar como Deus mudou Jacó de dentro para fora e como ele continua transformando vidas ainda hoje. EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade e clareza. Alô você. E a nossa lição de hoje é a lição de número 10 do segundo trimestre de 2026, lição de adultos, Jacó mudou, o encontro que mudou tudo. Gênesis 28:10, e Deus se revelou, e aqui é interessante que a gente destaque, Deus se revelou quando ele menos esperava, da fraqueza ao propósito, uma vida transformada. Ninguém sai da presença de Deus da mesma forma. Alô você. Bom, a nossa lição, né, ela trata da experiência transformadora de Jacó, né, lição de número 10. E o nosso texto áureo, ele diz o seguinte: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, 15. Que maravilha! Uma figura muito significativa, porque você tem aqui o Jacó, deitado em uma pedra, e ele vê exatamente essa escada aqui, ó, que liga ao céu. Uma visão poderosa. E aí nós temos a nossa verdade prática. Após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Alô, você. E a nossa leitura bíblica em classe está no Gênesis, capítulo de número 28, o verso de número 10 ao 17. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E aí, no versículo de número 12, ele diz o seguinte: sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Palavra-chave é transformação. Bom, agora vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó, depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto, mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida.
A experiência de Jacó em Betel marcou o início de uma profunda transformação espiritual. Ele não estava em um culto, ele não estava em uma conferência e também não estava em um momento de vitória. Ele estava fugindo, sofrendo, inseguro e sozinho. E foi exatamente ali que Deus se revelou. Então, pega essa visão comigo aqui. Muitas vezes, Deus faz suas maiores obras quando pensamos que tudo está perdido. Glória a Deus por isso. Aleluia. Objetivos da lição. Ponto 1. Enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda. Ponto 2. Expor as descobertas de Jacó. E o ponto 3. Explicar o que era a coluna de Betel. Agora, como está dividida a nossa lição, né? Como sempre, em 3 tópicos: um sonho que mudou uma vida, as descobertas de Jacó e a coluna de Betel. No primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, como sempre. Uma escada que tocava o céu, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó, as promessas de Deus a Jacó. No segundo tópico, nós temos as descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Jacó descobriu a casa de Deus e Jacó descobriu a porta dos céus. E no terceiro e último tópico, a coluna de Betel, a pedra transformada em coluna, o voto de gratidão a Deus e o concerto de Deus com Jacó. Então vamos para nosso primeiro tópico aqui, que é um sonho que mudou a vida, né? O sonho que mudou a vida. Uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga na casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. Tópico 2. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno falou a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. E aqui agora no terceiro tópico nós temos as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro prometeu dar-lhe a terra em que ele se achava deitado. Naquela noite sombria, é o Gênesis 28:13. Depois prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. Gênesis 28:14. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Gênesis 28:14. E aí, na nossa sinopse, nós temos o seguinte: Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Isso é. E aqui no nosso ponto 1, um sonho que mudou uma vida, nós temos o seguinte: uma escada que tocava o céu. Jacó adormeceu usando uma pedra como travesseiro. Durante a noite, ele teve o quê? Um sonho extraordinário. E o que que ele viu? Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. Ambos subiam e desciam por ela. Então pega essa visão. Enquanto Jacó achava que estava sozinho, o céu estava trabalhando. Alô, você. A escada simbolizava comunicação divina, cuidado celestial e acesso entre Deus e os homens. E aponta profeticamente para Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você. O que Jacó viu em seu sonho? Bom, a resposta é que ele viu uma escada ligando a terra ao céu. E o que os anjos faziam? Eles subiam e desciam pela escada. E o que é que a escada simboliza hoje? Ela simboliza a ligação entre Deus e os homens. E aí, no nosso 1.2, Deus se apresenta a Jacó. O mais impressionante não foi a escada, foi Deus falando com Jacó. O Senhor declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Então guarde no seu coração esta palavra. Deus encontrou Jacó no fundo do poço. Quando Jacó não conseguia enxergar a saída, Deus enxergava propósito.
propósito. Alô, você. Aí, no 1.3, nós temos as promessas de Deus. Deus faz promessas extraordinárias. Ele fala sobre a terra, ele fala sobre a descendência numerosa, ele fala sobre a bênção para todas as famílias da terra, ele fala sobre a presença constante e ele também fala sobre proteção e retorno seguro. Então, observe bem. Jacó merecia correção, mas recebeu a bênção de Deus. Que coisa linda, que coisa poderosa é nós estarmos estudando isso aqui. E aqui agora nós temos a representação gráfica, né, que é o encontro transformador, o sonho de Jacó em Betel. Jacó, fugindo de conflitos familiares e sozinho no deserto, experimenta um sonho divino que inicia a sua jornada de transformação pessoal e a reafirmação das promessas divinas. Um sonho que mudou uma vida. A visão da escada, a revelação do Deus da aliança, né? No topo da escada o Senhor reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaac. O Senhor está neste lugar. Ao acordar Jacó, reconheceu a presença divina, onde antes havia apenas solidão. Promessas e transformação. Betel, a casa de Deus, é o termo, né? Hebraico, Betel significa casa de Deus. Jacó ungiu a pedra que usou como travesseiro, transformou em uma coluna memorial. O compromisso de proteção. Deus prometeu guardá-lo por onde quer que fosse e fazê-lo retornar àquela terra. O início da metanoia, que é a mudança. O sonho marcou o início de uma mudança profunda no modo de pensar e agir de Jacó. O impacto do encontro em Betel. O estado anterior, quem era Jacó, fugitivo, solitário e sem recursos, uma estigma de enganador e calculista, desconhecimento da presença divina, mas depois do encontro, o que é que acontece? Ele recebeu promessa de herança e descendência, início do processo de transformação, aleluia, de caráter e descoberta da porta dos céus e da casa de Deus. Agora vamos para a nossa lição, ou o nosso segundo tópico, que é as descobertas de Jacó. Bom, Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: Quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Gênesis 28:17. Que percepção poderosa que muita gente perdeu ao longo do tempo. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com o Senhor. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. E aqui no nosso terceiro tópico, nós temos Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus sem ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. E aqui chegamos à nossa sinopse 2, né? Depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. No nosso ponto 2, as descobertas de Jacó, nós precisamos destacar algumas coisas interessantes. Ao despertar, ele declarou: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. Veja bem, Deus está presente antes mesmo de Jacó perceber. Isso acontece conosco também. Muitas das vezes choramos, lutamos, enfrentamos crises e Deus continua ali conosco, nos dando a sua graça. E a gente precisa pensar um pouco: Deus está ausente ou Jacó não percebia a sua presença? É uma pergunta. Quantas vezes Deus já trabalhou em sua vida sem que você percebesse? E o que muda quando reconhecemos a presença de Deus? Aí o que é que acontece? Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou impactado. Ele declarou: Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Então pega esta visão. O lugar era comum, mas a presença de Deus tornou aquele lugar extraordinário. Jacó descobriu a porta dos céus. Ele também afirmou: Esta é
a porta dos céus. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é um antídoto para os anti-igrejas, né? Os desigrejados. No Novo Testamento, entendemos claramente que Jesus é a porta. Eu sou a porta, João capítulo 10, verso 9, é o que diz a Bíblia Sagrada. E isso aqui é muito poderoso e muito significativo para nós. Agora, as descobertas de Jacó. E aí a gente precisa observar. Ele descobriu a presença de Deus, ele descobriu a porta dos céus. E ele viu, evidentemente, a coluna, né? A casa de Deus ali, que é Betel. Betel chama-se casa de pão, ok? No hebraico. O sonho da escada marcou uma mudança profunda no caráter de Jacó, levando a descobertas essenciais sobre o eterno. Primeiro, a casa de Deus, ele reconheceu o lugar como habitação divina, né? As três revelações de Jacó. A presença de Deus, o Senhor estava com ele mesmo na solidão e diversidade, e a porta dos céus revelou um canal de acesso direto ao reino celestial. E aqui o memorial de gratidão, ele ergue uma coluna de Betel, ele ungiu a pedra como memorial, a pedra que ele dormiu, né? Que ele foi como travesseiro para ele, vamos dizer assim. Ele reclinou a cabeça. O voto de Jacó, ele prometeu fidelidade, adoração e o dízimo. Muita gente não observa esse detalhe, né? Não observa esse detalhe. Aí vem a coluna de Betel, o nosso terceiro e último tópico. A pedra transformada em coluna. Jacó levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna, que serviria de memorial ao Senhor. Ele derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus, casa de pão. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. O voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. No nosso terceiro e último tópico, o concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, e como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Sinopse 3. Jacó ergueu uma coluna em Betel e faz um voto, né? Isso aqui é muito significativo e muito importante. A coluna de Betel, a pedra transformada em memorial. Jacó pegou a pedra, que servira de travesseiro, transformou-a numa coluna. Derramou azeite sobre ela, chamou aquele lugar de Betel, e Betel significa casa de Deus, casa de pão. Pega essa visão e guarde isso. A mesma pedra que representava desconforto, agora representava um encontro com Deus. O voto de gratidão que Jacó fez por isso, ele fez um voto ao Senhor. Ele prometeu servir a Deus, reconhecer a sua fidelidade, entregar os dízimos de tudo que recebera. E aí a gente precisa internalizar algo aqui. Quem experimenta a graça de Deus responde com compromisso. E o concerto foi renovado. A promessa feita a Abraão, a Isaac, agora alcançava quem? Jacó. E Deus reafirmou o quê? A aliança, a promessa, a proteção e o futuro, mesmo com todas as falhas de Jacó. Hoje existem muitos Jacós, carregando culpas, fugindo de problemas, enfrentando crises e sentindo-se sozinhos. Mas Deus continua encontrando pessoas nos desertos da vida. Aleluia. Pega esta visão, Betel não foi apenas um lugar, foi um marco de transformação. O encontro com Deus, que mudou a visão, que mudou o caráter, que mudou as prioridades e que mudou a história. Jacó saiu de casa como fugitivo, mas Deus começou a transformá-lo em Israel. O enganador começou a se tornar um príncipe de Deus. A experiência em Betel foi apenas o início de um longo processo que culminaria em Peniel, onde Deus mudaria definitivamente a sua identidade. Então guarde esta palavra aqui. Quando Deus encontra uma pessoa, ele não apenas muda a sua situação, ele transforma a sua vida.
E aí, se esta lição falou ao seu coração, deixe o seu like. Muita gente assistindo e pouco like. Irmão, quando você clica aí e você deixa o like e compartilha esta aula, o YouTube vai fazer com que você seja um divulgador do nosso trabalho, né? E aí, escreva nos comentários, eu quero ter um Betel com Deus. Porque aqui é EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. Pega esta visão e Deus te abençoe. E aqui na nossa representação gráfica, né, a coluna de Betel, o memorial de Jacó. Após fugir da casa de seus pais, Jacó tem um encontro sobrenatural com Deus em um sonho, envolvendo uma escada que tocava os céus. Ao acordar, ele reconhece a santidade do lugar e decide erguer um memorial físico para marcar a sua aliança e gratidão ao Senhor. O encontro em Betel. A presença de Deus é conhecida. Betel, a casa de Deus. O lugar, anteriormente chamado Luz, foi renomeado por Jacó como Betel, casa de Deus. A visão da escada, Jacó viu o anjo subindo e descendo, simbolizando a comunicação entre o céu e a terra. Aí você tem a coluna de Betel, da pedra ao memorial. Jacó tomou a pedra que usou como travesseiro e a levantou como uma coluna. Unção e consagração. O patriarca derramou azeite sobre a pedra, transformando um objeto comum em um memorial sagrado. O voto de gratidão. Jacó prometeu fidelidade e o dízimo de tudo em resposta à proteção e provisão divina. E aqui nós chegamos à conclusão que a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Deus abençoe você e até a próxima aula.